chamar a atenção para essa notícia que está em destaque nos principais portais. O presidente da COP30, André Correia do Lago, ele afirmou que países têm pressionado o Brasil para mudar a sede do evento que vai acontecer em Belém para uma outra cidade, por algumas razões, mas principalmente pelo alto preço cobrado pelos hotéis na capital do Pará durante o evento. O embaixador avaliou que a rede hoteleira ainda não se deu conta da gravidade da situação. Segundo ele, em alguns casos, o preço da hospedagem subiu 15 vezes para a época do evento. Apesar disso, o presidente da COP30 disse que o Brasil trabalha para garantir que todos os países consigam participar da conferência e que o governo descarta qualquer plano B, mesmo com essas pressões internacionais de representantes de vários países e delegações. Há, inclusive, uma defesa que indica que a COP poderia ser fracionada. Uma parte dos painéis na cidade principal, Belém, mas também, por exemplo, em Manaus, né, que tem uma rede hoteleira bem vasta. Enfim, alguns pontos para a gente discutir. Só quero receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Muito obrigado pela preferência, pela audiência. Presidente da COP30 criticando o preço das hospedagens, mas há uma pressão muito grande dos estrangeiros que gostariam que o evento fosse realizado em uma cidade com estrutura maior, mas também falam que a questão da segurança acaba prejudicando a avaliação da ida de muitos estrangeiros. Eu vou começar essa rodada com o Cristiano Beraldo, porque é preciso lembrar de um episódio que aconteceu 2 anos atrás. O Beraldo fez críticas ferrenhas à escolha de Belém, mas foi muito criticado por isso. Beraldo, o tempo passou e parece que a gente volta àquele ponto, né, que você justamente destacava bem antes do avanço das obras, né? Queria te escutar a respeito dessa pressão que a organização tem sofrido. Peneto, aconteceu o óbvio. E naquele momento, quando essa reunião foi anunciada para ocorrer em Belém, isso ainda, salvo engano, no final de 2023, houve uma reação muito forte ao fato de eu ter dito que Belém não tinha estrutura, que Belém tinha na sua população demandas muito mais urgentes, que não eram atendidas, apesar do Estado ser comandado pela mesma casta de políticos há décadas. As pessoas estavam ali tendo que viver numa situação, não vou nem dizer desumana, mas uma situação de abandono, porque elas não são prioridade daqueles que estão no comando do Estado. E aí, essa casta política que comanda o Estado do Pará usou seus portais de notícia, os seus jornais, para me atacar duramente. E ao me atacarem, despertaram ódio em diversas pessoas que compraram essa lorota de que eu estava cometendo um ato de xenofobia, menosprezando o povo do Pará, o que é um absurdo e uma inverdade. Na verdade, chamava atenção para problemas claros, problemas de saneamento, de segurança, de educação, tantas outras prioridades que o Estado tem, mas não são atendidas. Pois bem, está aí a COP se aproximando, apenas com a empresa responsável pela organização, e repito, apenas responsável pela organização, não fez obra nenhuma. O governo brasileiro gastou com esta empresa 500 milhões de reais. O volume de dinheiro investido em obras que não servirão de legado para a cidade, para a população de Belém, é gigantesco. O Brasil virou chacota porque vai recepcionar uma reunião internacional como essa e as pessoas estão tendo que pagar dinheiro altíssimo de hotel 5 estrelas para ficar em quarto de motel com polidense. Isso está estampado nos jornais mundo afora. O Brasil se submetendo a este vexame, a esta vergonha. Qual foi, então, a resposta brilhante, a solução brilhante para a falta de acomodação em Belém? Não, traremos navios. E esses navios, então, ficarão no porto ali de Belém, servindo de hotel. O problema é que a COP, que é para discutir questões do meio ambiente, a proteção do meio ambiente, não pode aceitar ter navios que vão estar operando ali, consumindo diesel marítimo,
porque não há infraestrutura elétrica para suportar o funcionamento desses navios. Então é um erro atrás de outro erro, todos esses erros completamente previsíveis, e isso demonstra o mau caratismo e as más intenções de políticos brasileiros, porque desde o início sabiam que não tinham condição de fazê-lo, mas resolveram meter a mão nessas centenas de milhões de reais que estão sendo gastos com essa organização desse evento. Falei com várias pessoas que não se surpreenderam, que inclusive adotam um discurso muito parecido com o do Beraldo, tipo, estava na cara que ia dar nisso. Você, Dávila, o que a gente precisa considerar a respeito dessa pressão que vem sendo feita por representantes de algumas delegações, mas o governo federal dizendo que não existe plano B por meio do presidente da COP30, inclusive utilizando talvez, teve um representante do governo que dizia que é preciso convencer o setor hoteleiro a reduzir os valores. Não é bem assim que o mercado funciona, né, Dávila? Não é, Caniato. Aliás, um dos maiores potenciais do Brasil é o turismo, a indústria do turismo, que representa hoje aqui menos de 4% do PIB, podia representar 25%. E uma das coisas porque o turismo não funciona é por causa dessa mentalidade COP. A mentalidade COP é assim: aí vai chegar uns gringos aqui cheio do dinheiro, do dólar aqui, então vamos cobrar $1.000 pelo quarto do motel, e aí a gente faz o orçamento do ano, aí a gente vai tomar água de coco o resto do ano, pra quê? Vamos quebrar a cabeça, pô. É assim que fazem com a gente no fim do ano. Ah, Koba, quer passar o Réveillon aqui no Nordeste? Lógico, vem aqui, meu amigo. Você vai pagar R$500 na lagosta, mas tudo bem. Aí em 2 meses eu faço o faturamento do ano. Olha a mentalidade das pessoas que querem utilizar o turismo como uma alavanca para promover o país. Não, é para explorar o trouxa do turismo que quer passar aqui, quer vir para cá. Nessa época do ano, é caro, hein? É caro, vai pagar caro. É assim que estão fazendo com a COP. É uma vergonha. É óbvio que nós deveríamos escutar. Quer escolher uma região? Escolhe o Nordeste, tem cheio de hotel lá, pô. Por que não faz lá? Tem uma hotelaria grande, infraestrutura enorme. Agora não. É essa mentalidade assim. Vão bater a carteira do gringo que vai chegar cheio da grana aqui e vai pagar caro. Não é assim que se faz as coisas. Olha só a mentalidade das pessoas organizando uma COP. E aí tem a coisa mais grave. Qual é a agenda da COP? É uma página em branco. Olha a cara do Beraldo, a cara do Koba, tá tudo com cara de estátua, porque não tem agenda. É óbvio, não tem agenda. Então, olha, nós vamos fazer uma conferência internacional sem agenda e queremos bater a carteira dos gringos. É uma beleza. É a imagem que o Brasil precisa passar. No momento é essa. É a fotografia de tudo, da incompetência, da desorganização e da falta de conteúdo. Estamos a 100 dias da COP, hein? Há 100 dias da COP, e eu me lembro daquelas frases ditas meses antes da Copa do Mundo de 2014. Ah, imaginem na Copa, imaginem na Copa. Agora, né, Copa, a gente fala, imaginem na COP, quando os gringos estiverem aqui. Belém estará preparada para um evento dessa magnitude? Aí eu queria ver, Caniato, você não vai ter aí entidades sindicais, movimentos sociais, fazendo o movimento Não Vai Ter COP. Lembra? O Não Vai Ter Copa? É verdade. Por que não faz aí o Não Vai Ter COP? Porque é uma situação muito triste até. Estava vendo aqui alguns dados do saneamento básico no estado do Pará. Não chega a 20% de acesso a esgoto. E o que eles vão construir lá? Um centro de convenções. Não vão fazer um esgoto. Vão fazer um centro de convenções que vai ficar lá depois. Aí eu acho que daí fala para o pessoal, né, que não tem acesso a esgoto, vem usar o centro de convenções. Aqui, a população toda lá do estado do Pará. Em Belém, que é a capital, isso melhora um pouco, mas ainda está longe de ser bom. Está na faixa ali dos 60%. Estou falando que 4 a cada 10 pessoas lá em Belém, que é a capital do estado, e, portanto, se presume a cidade mais civilizada, mais evoluída, não tem acesso à rede de esgoto. Esse é o saneamento básico. E aí eu quero ver qual é a imagem que o Brasil vai passar para o mundo. Essas autoridades, principalmente todas, né, de fora, vindo lá
para Belém e começando a enxergar essa realidade nua e crua, que é aquela que não passa no vídeo institucional de propaganda da COP30, que daí eles vão ver o que é que precisa ser feito aqui para ter minimamente saneamento básico, e não tem. É culpa do quê? É culpa das mudanças climáticas? Claro que não, é culpa da ineficiência pública, da administração pública. Porque daí mudança climática não impede ninguém de fazer rede de esgoto lá no estado do Pará, mas é talvez o grande assunto. Estou falando que não existe, eu sou um entusiasta, inclusive, dos assuntos de mudanças climáticas aí, acho até que isso, se for enxergado do ponto de vista econômico, pode ser uma mola propulsora assim, do Brasil, pode colocar o Brasil como potência mundial, mercado de crédito de carbono, quando o produtor rural, principalmente, entender que ele pode vender o produto rural e também o crédito de carbono que ele economiza ali, isso vai gerar riqueza para o Brasil. Mas isso tudo precisa ser feito com um pouco de racionalidade. Não dá para construir lá um centro de convenções que depois vai ficar inutilizado. E olha só que a gente teve com o que aprender, hein? A Copa do Mundo de 2014 deixou lá a Arena Amazônia, um estádio de futebol no meio do estado do Amazonas, onde não tem nenhum time de Série A. Ou a Arena Pantanal também. Vai ver se tem um hospital. Aí a gente vai se lembrar de alguns apoiadores desse governo que na época falavam, né? Não tem que perguntar se não vai ter hospital, tem que fazer estádio. Repórteres, jornalistas eram até menosprezados quando faziam esse tipo de questionamento também. E agora? Se naquela época era a discussão do ou um hospital ou um estádio, agora a gente tem essa questão aí. Rede de esgoto ou centro de convenções? O governo parece estar escolhendo fazer um belíssimo centro de convenções, onde as pessoas vão dormir depois desse centro de convenções, aí tem que pegar algum desses hotéis engana-bobo, aí pega turista para saber se vão conseguir, mas tem que ser turista rico, né? Porque com esses preços aí, imagine só quem é que vai conseguir arcar com as despesas de uma hospedagem lá em Belém. Pois é, cama redonda, espelho no teto e ainda aquele poste de polidense. E aí as pessoas da nossa audiência lembrando também que várias obras para a Copa do Mundo de 2014 ainda não estão prontas. Estamos em 2025, lembrando, temos alguns episódios desse. E aí lembraram também de uma conferência da ONU realizada no Rio de Janeiro. Lembra, Dávila, a Eco 92? O Rio de Janeiro é uma cidade muito preparada para receber turistas. Então, naquela ocasião, conseguiu abrigar os representantes de mais de 170 países. Mas, Beraldo, queria que você compartilhasse sua experiência com turismo e pensasse em um plano de emergência. Dadas as circunstâncias e as dificuldades, o que é possível ser feito? Manaus é uma capital, o Estado tem inclusive, um histórico de receber eventos grandes, tem uma rede hoteleira talvez mais preparada do que... principalmente a capital Manaus, do que a capital do estado do Pará. E você acha que poderia ser uma saída fracionar os eventos, os painéis, os simpósios, levar alguns desses eventos também para a cidade de Manaus? Ou você acha que iria desvirtuar a proposta e talvez não iria agradar naturalmente o governador do Pará? O problema é que a emergência já existe. Quer dizer, a inviabilidade do evento ser realizado da forma adequada já está dada. Estão tentando forçar uma barra que vai manchar a imagem do Brasil mais uma vez. E por que isso, Caniato? Porque o Brasil nunca levou a sério o turismo. O Brasil, as cidades brasileiras, o Rio de Janeiro, continua não levando a sério o turismo. O turismo é um negócio multibilionário no mundo inteiro. Você observa o que acontece, por exemplo, nas Ilhas Maldivas, que é um conjunto de ilhas que os hotéis foram construídos ali praticamente em cima da água. Aquilo tudo foi inventado e se tornou um polo turístico impressionante. Está no meio do absoluto nada, você tem que pegar um avião, fazer uma viagem longuíssima, vai para lá e os turistas gastam uma fortuna. Num país que é muçulmano, que mantém tradições ali muito grandes, mas a população sequer se envolve com as atividades dos turistas e a riqueza vem. O México investe 500 milhões de dólares por ano para a divulgação do México como destino de turismo. O Brasil não faz nem ideia do que seja isso. Entra-se
no escritório da Embratur, ou pelo menos isso eu estive lá há alguns anos, ainda tem foto de mulher com traseiro de fora sambando na Sapucaí. Quer dizer, a própria Embratur consolida a ideia do turismo sexual com esse tipo de imagem. Um país que tem 7.000 quilômetros de costa, que tem a Serra Gaúcha, tem o Pantanal, tem a Amazônia, os Lençóis Maranhenses, as praias do Nordeste, São Paulo com a sua gastronomia fortíssima, tem o Rio de Janeiro, uma cidade, a única cidade do mundo que foi capital da colônia, capital do Império, capital da República, com prédios públicos maravilhosos e completamente abandonados. Não há seriedade no turismo no Brasil e este evento da COP reflete exatamente isso. Como o turismo é visto como uma atividade que acomoda aqueles aliados incompetentes. Eu não sei o que fazer com esse sujeito aqui, coloca lá no turismo, na Secretaria de Turismo, no Ministério do Turismo, na Embratur, acomoda os incompetentes no turismo e o Brasil perde uma oportunidade de ouro. E aí, quando tem que fazer um evento como esse, em Belém, Caneto, que recebe há décadas um turismo internacional de pessoas que vão lá pescar, que vão lá conhecer a Amazônia, é inacreditável que Belém não tenha uma infraestrutura de primeira para receber turistas, mas não tem. É uma celebração do atraso, assim como tantas outras cidades no Brasil. E a gente continua passando vergonha. Pois é, o turismo poderia salvar o Brasil, né? Eu acho que daria para fazer um programa inteiro para tratar disso. Beraldo, muito obrigado pela participação, viu? Ótimo fim de semana. Beraldo sai um pouco mais cedo, tem um voo daqui a pouquinho e a gente segue aqui trazendo as principais notícias do dia. Deixa eu só, mais uma vez, reforçar a enquete do dia, porque tem a ver com esse tema, essa discussão que nós estamos fazendo aqui. Então, entre no portal jovempan.com.br e aí manifeste a sua opinião sobre esse problema, né? Essa pressão que vem sendo feita pelas delegações, representantes de vários países, entendendo que a organização deveria mudar o evento de cidade. Ao invés de Belém do Pará, talvez para uma cidade com uma estrutura maior e também com mais segurança. Então, dois caminhos, duas possibilidades de voto. Deve manter e, se houver desistência, paciência, ou então muda de cidade justamente pensando em uma rede hoteleira maior e também uma cidade mais segura. Enfim, algumas coisas que vêm sendo tratadas aqui. Eu conto com a sua manifestação, com o seu voto.